Superman é um personagem difícil de escrever, e isso independe da obra que você consumir. É um cara que veio de um outro planeta, um alienígena, que acaba numa fazenda do Kansas, vai para uma cidade grande e simplesmente trata todo mundo muito bem, é legal com geral, não parece ter muitos problemas, é um cara que é praticamente imortal, o seu único problema é uma pedra verde e ele se apaixona por uma mulher, ela gosta dele também, eles ficam juntos, atualmente ele tem até filho, então assim, como você consegue fazer uma história onde você traga o público para se aproximar desse personagem, para se identificar com esse personagem, para querer ver mais histórias desse personagem que parece tão apelão para alguns? E ao mesmo tempo, como é que você faz um filme que possa agradar todo mundo sem soar algo tão bobo, otimista demais, talvez até mesmo patriota, e faça o espectador se conectar a partir disso, sabe? Eu acho que um dos maiores triunfos no cinema foi o ator Christopher Reeve no papel do protagonista lá nos primeiros filmes, porque era um ator carismático, era um ator legal, era um ator que trouxe muitas camadas por fazer uma distinção tão grande entre a identidade Clark Kent e a identidade Superman. E conforme foram vindo outros filmes, cada vez mais a qualidade da história caía, ou trazia uma história que não agradava muito, aí veio uma outra versão mais realista, que trouxe o personagem para um caminho que pouco se vê algo nos quadrinhos que faça sentido com aquilo, e então você tem agora o novo filme do James Gunn, que reaproxima o herói da parte boba dos quadrinhos. Mas ainda assim, não quer dizer que o personagem seja um personagem fácil. Ele durou muitos anos, e ele dura até hoje, porque ele é o primeiro herói dentro do mundo dos quadrinhos. Foi ele que começou tudo, e ele sempre acabou tendo a atenção do público exatamente por conta de o que é que a gente vai ver hoje? Qual que vai ser a grande novidade? Será que o quadrinho vai viajar? Será que o quadrinho vai explorar o lado mais humano dele? Para onde isso vai? E aí é nessa que você tem autores que acertam e autores que erram. E hoje eu quero falar sobre quatro encadernados que eu li envolvendo o Superman e como eles conseguem ser tão distintos, mas ao mesmo tempo tão próximos, e onde cada um erra em um caminho, onde o outro acerta, e que traz exatamente 4 roteiristas diferentes. Então, o que faz o personagem funcionar? Como você acerta na escrita desse personagem? Ao mesmo tempo que eu vou trazer um review do que é que eu achei, fica muito claro aqui que, diferente dos últimos vídeos que eu tenho feito de quadrinhos onde eu dava bastante spoiler, esse vídeo provavelmente vai ter muito pouco, não sei nem se eu vou chegar a falar de spoilers como todo, porque eu quero falar muito sobre o Superman, sobre esse personagem, sobre essas histórias e ao mesmo tempo o quão atraentes elas conseguiram ser para mim como um fã do personagem. Então hoje eu vou falar sobre Homem e Super-Homem, Brainiac, Era Espacial e Kryptonita. Um arrepio passou pelo meu corpo pela primeira vez desde que eu era uma criança. Era uma sensação que a maioria das pessoas chamaria de medo. E pensei, foi assim que as pessoas se sentiram quando me viram pela primeira vez? O poder é uma semente da qual crescem os monstros. Então, como faço para convencer as pessoas de que, dentre todas as outras coisas que têm que se preocupar, em todo o universo, eu não sou uma delas? É importante pontuar aqui como cada história que eu vou comentar sobre o Superman traz um momento diferente de sua vida. Ainda que tenham alguns retcons, tenham quadrinhos que de certo modo não tem nada a ver com o cânone, cada um deles traz um aspecto totalmente próprio e que ainda assim aborda o lado mais humano do personagem, o lado onde você como espectador pode se conectar mais. Então, Homem e Super-Homem apresenta exatamente o Clark chegando em Metrópolis, ele conhecendo esse novo mundo, ele saindo do Kansas, ele tentando se provar como um super-herói e ao mesmo tempo não conseguindo, tendo medo, achando que pode não dar certo. Enquanto que Brainiac já apresenta um Superman estabelecido, ele já tá com a Lois Lane, tá tudo dando certo. Entretanto, aparece um vilão que está conectado a Krypton, ao seu passado, e traz revelações que ele não esperava, tal como uma ameaça que ele pode não conseguir impedir, já que este vilão derrotou todos os outros mundos do qual capturou. E sim, eu estou falando do Brainiac. Outro quadrinho, que é a Era Espacial, apresenta
praticamente um outro universo com esse Superman, onde ele cresce, onde ele se desenvolve, onde você acompanha exatamente ele chegando em Metrópolis, ele conhecendo a Lois, ele começando a agir como Superman, passa para outra edição, ele forma a Liga da Justiça, ele vai se apaixonando pela Lois, as coisas vão mudando para ele, chegando na terceira edição, já tá ali com o filho, a Liga da Justiça já perderam alguns heróis, outros já surgiram, o grupo já cresceu, e ao mesmo tempo tem uma ameaça chegando que ele não sabe como impedir. E por fim, temos o quadrinho Kryptonita. O quadrinho Kryptonita é muito interessante porque foi pensado exatamente como é que eu pego algo do cânone, não altero nada, não atrapalho nada, mas ao mesmo tempo eu trago algo a mais, envolvendo exatamente essa pedrinha verde que é um pé no saco na vida do super-herói, mas focando exatamente em como foi a sua primeira aparição, como ela surgiu, como ela chegou na Terra, como ela se tornou essa grande ameaça para o Superman. Tal como, enquanto isso, você apresenta o próprio Clark se descobrindo como super-herói. É uma pessoa que está ali sendo Clark Kent, está sendo Superman, está tentando um relacionamento com a Lois Lane, mas ao mesmo tempo ele não está conseguindo fazer as coisas dar certo. Ele está basicamente vivendo o dilema do Homem-Aranha. Percebem como cada uma dessas histórias tem seus pontos diferentes, estão passando em alguns momentos diferentes, mas todas elas tratam sobre o Superman se conhecer. Eu acho que isso é uma parte muito interessante porque nós, como pessoas, passamos muito por este questionamento do que vamos ser, do que podemos fazer, do que somos capazes, do que não somos capazes, sabe? As frustrações da vida e, ao mesmo tempo, os vários questionamentos para onde vamos. E você colocar o Superman nessa situação é muito legal, porque é um cara que tem superpoderes, então, teoricamente, estaria tudo resolvido. Mas não está resolvido por um cara que, assim, ele não vai roubar banco, ele não vai matar pessoas, ele não vai tentar impor uma regra sobre as pessoas. Não, ele só quer ajudar as pessoas. E isso por conta de uma história que ele teve, de pais bons que ele teve. E aí você fala, nossa, mas por que uma pessoa consegue ser tão boa assim? Cara, e aí eu acho que é isso que é interessante, porque é um super-herói que ele sabe que ele tem o maior dom e isso já o torna ele ameaçador. Então ele tem que ser a pessoa mais legal possível para passar calmaria, para passar uma tranquilidade para com o ser humano, para com as pessoas. E então, acaba sendo interessante como ambas abordam o Clark aprendendo algo, crescendo como pessoa, com situações que o colocam em um conflito interno principalmente. Mas, Homem e Super-Homem de modo sem graça e superficial. Ironicamente, nos extras, Marv Wolfman, que é o escritor, também conhecido pela fase mais aclamada dos Jovens Titãs, diz que sua abordagem do herói deveria ter saído por volta de 2006, mas que nunca houve tempo e desde então ficou buscando uma oportunidade de lançar, o que veio a ocorrer só em 2019. Nesse tempo, ele disse que houveram muitas histórias que saíram e que poderiam se parecer com a dele, mas ele queria levar ainda assim para um caminho não explorado, homenageando o que já foi feito com o herói, independente da mídia, ao mesmo tempo que trazendo um lado divergente sobre o que faz esse personagem ser tão diferente e tão adorado pelo próprio autor. E, incrivelmente, você sente mais essas coisas que ele falou com os outros 3 volumes, sendo Kryptonita, um que saiu em 2007, Brainiac em 2008, ou seja, ambos próximos da época que Homem ou Super-Homem deveria ter saído. E a Era Espacial já saiu bem depois, no ano de 2022. Então, chegou a ser irônico ler Homem e Super-Homem primeiro, ver todo o detalhamento dele sobre a obra nos extras, e mesmo que sentindo o amor dele pelo personagem e tudo que ele buscava passar, também sentir que eu li algo qualquer, sentimento totalmente diferente do que eu tive com os outros 3. E por que isso? Homem ou Super-Homem traz Clark chegando em Metrópolis, se apaixonando por uma Lois Lane que luta pela verdade e lidando com um Lex que engana o mundo, querendo ter total poder sobre a cidade, como o Síndrome faz em Os Incríveis. Só que, além da superficialidade em arte, que soa plástica e muito por conta de sua arte finalização, já que os esboços de Claudio Castellini são ótimos, o roteiro busca trabalhar muita coisa ao mesmo tempo, fica muito centrado no estereótipo de cada personagem e toma decisões que soam ilógicas, como ignorar os sentidos aguçados do herói para acidentes ocorrerem ou apresentar mudanças de ideias que não são trabalhadas, como o Super achar que não deve continuar, devolver o uniforme para os pais e seguir com a vida.
Tipo, ele desiste antes mesmo de começar e fica por isso até a última edição, nem dando a chance das pessoas temerem ele, seus poderes. E por fim, acaba cansando o quão desistente e triste ele soa muitas vezes. Cadê a resistência, a luta por continuar? E é aí que a Lois Lane entra na história. A melhor parte do quadrinho acaba sendo esse foco do escritor em trabalhar a relação dos dois de modo orgânico, que esclareça o que fará um ter interesse pelo outro e desenvolva de um jeito tranquilo, em que nada pareça apressado. Esse casal tem uma atenção formidável em todas essas histórias que eu li, o que mostra como não só é um dos melhores casais dentre os quadrinhos de super-heróis, mas também o quão importante, relevante é a existência da Lois para o Superman e para nós como espectador nos relacionarmos com o herói. Porque muito por parte dela envolve a luta pela verdade, o que ela quer fazer, o jeito destemido, e o Clark vira bobo. O Clark vira uma pessoa que não sabe muito bem como agir, ele vira uma pessoa muito emocional, seja pelo jeito que ele quer conquistar ela, seja pelo jeito que ele quer chegar nela, seja pelo jeito que ele quer se provar perante ela, e ao mesmo tempo como ele quer que ela não se apaixone pelo super-homem, que seria o lado perfeito dele, e sim pelo Clark Kent. E ao mesmo tempo, o que eu gosto muito, obviamente, é em como todos esses quadrinhos, eles tentam trazer a Lois para um aspecto de eu vou me apaixonar por esse cara que é gentil, é bondoso, mas ao mesmo tempo me chama a atenção o jeito dele de pensar sobre as coisas de um modo que as outras pessoas não pensam, mas que eu penso também. Só que eu sou uma pessoa mais destemida, eu sou uma pessoa mais, que chega na cara e fala o que tem que falar, enquanto que o Clark é uma pessoa mais tímida, introvertida, pelo menos aparentemente. Então, eu acho muito legal como ambos os quadrinhos, todos eles fazem muito esforço para trabalhar a relação dos personagens. Kryptonita, principalmente, ele traz muito da relação do Superman com a Lois Lane. Então, eles tentam fazer dar certo, ela fica naquele lance de, nossa, você é maravilhoso e tudo mais, pensando que, pô, esse cara é o cara ideal. E ao mesmo tempo, no jornal, ela tá trabalhando com o Clark, só que aparentemente ela não saca, né? Ela não sabe que são os dois, assim, porque é difícil, porque nesses quadrinhos a maioria dá a entender que ela sabe. Alguns eles estão se conhecendo ainda, então beleza, ela vai descobrir, mas tem dois que, beleza, um já tá junto, agora e esse? E aí, chega no finalzinho, e ele aparece pra ela como Clark Kent. Ou seja, ele decide se mostrar pra ela, mas não no quesito de, vou revelar minha identidade, e sim no quesito de, se ela tem que se apaixonar por mim, ela tem que conhecer o verdadeiro eu, e o verdadeiro eu é o Clark. Então é muito bonito, e o modo como ela dá uma chance pra isso, dá uma chance pra ele, é porque ela vê um potencial, ela vê uma coisa ali diferente nesse cara que ela não vê em outras pessoas, ela não vê em outros homens. Então é muito bacana porque é um casal que ambos são opostos, mas ao mesmo tempo é isso que os torna tão atraentes, é isso que faz eles se encaixarem tão bem. E o modo como a Lois enxerga o Clark, enxerga através do Superman, é o que acaba fazendo com que a gente também veja além da superficialidade, além das camadas, sabe? Quer dizer, a gente acaba enxergando as camadas, né? A gente vê além daquela parede, além daquele livro. A gente acaba folheando as páginas como um todo. Então, eu acho muito bonito, acaba ficando uma coisa muito fofa e ao mesmo tempo poética, e você vê o quanto que um auxilia o outro, porque às vezes ele acaba ficando muito no estado emocional e ela tem que ser a voz da razão para fazer ele pensar, para fazer ele enxergar alguma coisa que ele ainda não tinha percebido, que ele ainda não tinha visto. E às vezes a gente precisa disso. Eu acho que principalmente homens como eu, que são bastante emocionais, a gente precisa de uma pessoa que vai fazer a gente relaxar e enxergar uma situação por um outro ponto de vista. E se a gente sente isso, e o Superman sente isso, o que nos diferencia tanto, além, por exemplo, dos poderes? Isso sem contar, uma coisa que me chama muito a atenção, envolve como cada um desses quadrinhos, e algo que o Homem e Super-Homem falha, é a falta de devoção, de trabalho para com momentos sem diálogo. Aquele momento onde você só vê o personagem pensando, vendo alguma coisa, foca ali em alguma coisa que ele está olhando, aí ele faz um rostinho de triste, faz um rostinho de feliz, e por aí vai. É aquele momento onde só existe o silêncio, não existe o balãozinho, e você presta mais atenção. Eu não sei se vocês têm isso, mas normalmente quando eu estou lendo o quadrinho, eu presto muito mais atenção quando não tem o diálogo do que quando tem o diálogo. Porque quando tem o diálogo, ele força você a tipo assim, tá, tem um quadro aqui e esse quadro está falando alguma coisa. O que esse quadro está falando? E aí é quando você acaba se conectando mais, você acaba se enxergando mais. Então, muito mais vale um quadro sem diálogos do que um quadro
com diálogos. É basicamente uma cena de filme, né? Vale muito mais uma cena silenciosa do que uma cena com falas expositivas. Então, eu sei que Homem e Super-Homem é um quadrinho que tem muito diálogo. Ele vai falando toda hora, e ele quer falar sobre os sentimentos do Clark, ele quer falar sobre o que ele tá pensando. Enquanto que os outros, eles mostram quadros. Ele olha pra alguma coisa, ele pensa em alguma coisa. Eu acho que o Era Espacial, ele até tem bastante... Tem bastante texto, tem bastante diálogo, mas ele vai viajando muito pelo pensamento de cada personagem. Você vai pelo pensamento da Lois, você vai pelo pensamento do Clark, você vai pelo pensamento do Batman. Sim, do Batman. Então, assim, é muito legal porque você acaba vendo o pensamento, mas é um pensamento que ele decide filosofar. É um pensamento que ele decide ir muito além. Não é um pensamento positivo do tipo, nossa, eu estou muito triste porque eu não sei o que fazer, sabe? Enquanto que o Brainiac eu acho que é o que mais acerta, porque é o quadrinho que menos tem diálogos e ao mesmo tempo é o que acaba mais impactando. Seja em momentos de você se emocionar, seja em momentos de você ficar com receio, de você achar uma parte aterrorizante e ao mesmo tempo de você prestar atenção aqui num detalhe onde você fala, nossa, isso daqui é importante pro Clark, pô, isso daqui ó, é emocional, isso daqui pega pra ele, isso daqui vai de um jeito diferente. Você olha para aquilo e é legal porque é um quadro, vamos dizer, de uma foto. E você acaba entrando naquilo, pensando naquela foto, como ela foi tirada, o que aconteceu para ela estar ali. Ou seja, isso não faz com que você se conecte mais com o quadrinho, você se importe mais com a história, mas também você começa a olhar pelos olhos do Clark e tentar enxergar o que ele está enxergando. Ou seja, você se aproxima do personagem. Então nesse ponto acaba acertando bastante. Tanto que dos 4 quadrinhos aqui, o Brainiac foi exatamente o que fez eu soltar lágrimas pelos olhos, sabe? E exatamente porque a última página dele é sensacional e ao mesmo tempo triste pra um caramba. É de destruir e não tem diálogo. Então assim, é isso que eu acho que às vezes falta, sabe? É quando a ilustração ela tem o seu momento de brilhar e é ela que vai falar o que precisa ser dito. Então eu acho que esse é um ponto muito importante em qualquer quadrinho que você for abordar como um todo, sabe? Tal como eu acho que uma coisa que funciona bastante nesses 3 quadrinhos, que em Homem e Super-Homem não funciona tanto, é a parte de ser inovadora, de falar, tá, eu vou ler um quadrinho aqui, tivemos décadas de histórias do Superman, o que eu vou ler de diferente? O que eu vou ler que vai soar novo? E aí você tem um quadrinho que praticamente viaja pela história junto com ele. É um quadrinho onde você acompanha ele por ano, tendo suas ações, tendo suas atitudes, e você vai enxergando esse personagem com essa situação, ao mesmo tempo que pontas são colocadas para você enxergar ele dentro do multiverso, e você ir vendo um caminho totalmente diferente sendo colocado com os personagens, como também serve como uma coisa nostálgica, porque você volta no tempo para acompanhar esse personagem e viver junto com ele, acompanhar junto com ele essa jornada. Pô, é um quadrinho que, assim, por mim, Era Espacial funciona demais nesse quesito, sabe? De parecer que, pô, eu tô ali junto com o Superman, eu tô vivendo aquilo ali e ao mesmo tempo eu tô pensando como é que seria na vida real se isso tivesse acontecido, sabe? Não com essa coisa dos quadrinhos de que as décadas vão passando, eles vão evoluindo, depois eles fazem retcon, e depois eles ignoram alguns acontecimentos, depois eles voltam atrás e por aí vai, que vira uma bagunça, né? A Era Espacial é um quadrinho que dá pra você ver, ler fechadinho, sabe? Você não precisa de mais nada. Então é uma forte recomendação aqui. O Brainiac já é um quadrinho que traz um vilão, mas ao mesmo tempo ele não depende que você tenha conhecimento desse vilão. Ele não precisa que você saiba que ele já apareceu em outros quadrinhos. Não, ele faz referências a isso, mas ele traz uma história totalmente nova, uma história de ação, de pancada, e que ao mesmo tempo tá mexendo com o cânone do personagem de uma forma que, cara, não só fecha muito bem, tipo assim, você não precisa ter um outro quadrinho porque vai ficar uma ponta em aberto, tal como ele diverte, ele reflete sobre alguns assuntos. Você tem o Superman desenvolvido mesmo num ponto da carreira onde ele está muito bem aceito com ele mesmo e ainda assim, como eu posso dizer, consegue ser dinâmico e rápido o suficiente para você se entreter com aquilo assim. E o Kryptonita já é um quadrinho que olha muito mais pelo interior, mas ele pensa, pô, e se eu falar sobre a Kryptonita? Cara, toda a edição começa com a Kryptonita, com o pensamento da Kryptonita, com ela falando, nossa, eu tô muito longe daquele kryptoniano, nossa, eu sinto que agora eu tô mais perto. E aí vai fazendo críticas a simplesmente o colonialismo, sabe, de como ele vai chegando, como a pedra vai chegando cada vez mais perto do Superman como um todo. Enquanto isso, você tem o próprio Clark crescendo, o próprio Clark se desenvolvendo, e você vai mostrando o Sol, o quanto que o Sol traz uma força para o Superman, mas afeta a pedra de um outro jeito. E as duas vão se conectando até chegar nas últimas 2 edições e juntar as 2 histórias, ambos se conectarem
e um trazer uma resposta e ao mesmo tempo uma conclusão para a vida do outro, sendo que um precisava do outro sem saber, sendo que um é o Superman, a outra é a Kryptonita, e a Kryptonita faz mal para o Superman. Acaba que fica evidente quando você quer falar sobre algo e quando você simplesmente vai fazer o caminho mais genérico possível. Isso ficou muito claro recentemente nas fases que eu li do Superman, onde eu li a fase do PJK, que eu acho que é o Philip Kennedy Johnson, e a do Tom Taylor com o Superman mais jovem, né, que é o filho do Clark. Você tem uma que está falando sobre esperança, sobre uma luta por povos que você não conhece, sobre imigração, sobre uma pessoa, um símbolo, o quanto esse símbolo acaba causando e ele pode impactar de um lado negativo de uma forma positiva, o quanto que isso mexe com as pessoas, o quanto que o Superman compra a sua índole e segue sua índole não importa o que aconteça, bota um vilão que é super esquecível, sabe? É um dos vilões que a galera mais conhece do Superman, mas ao mesmo tempo não tem a mesma atenção que o Brainiac ou o Lex Luthor. E faz um arco sensacional discutindo sobre lutar pela vida de outras pessoas, de alienígenas, de seres que você não conhece. E o outro, o Superman se apaixonando ali por um garoto e ao mesmo tempo lidando com um bilionário e cai em umas situações. E tudo dura 1, 2 edições, é resolvido de uma forma porca, não tem aprofundamento, não tem desenvolvimento, não faz você pensar, não faz você refletir. Então, pra que você acaba existindo no final de tudo? Eu acho muito importante isso. Pô, você quer tratar sobre o Superman, você tem que falar sobre esse personagem. Você tem que focar no interior dele. Eu acho que o que mais se acerta nesses quadrinhos que eu li, principalmente em Brainiac, Kryptonita e a Era Espacial, é você abordar o lado humano dele. É você falar sobre o que ele sente. É você mostrar que, independente dele ser o super-homem, ele é um homem. E é interessante porque Homem e Super-Homem quer falar sobre isso. Mas ele não aprofunda, ele acaba seguindo por um caminho raso, porque ele acaba tirando uma das características mais interessantes do Superman, que é a esperança, que é a resistência, que é o sorriso no rosto, que é, não importa os erros que eu cometa, eu vou continuar seguindo em frente, eu vou continuar fazendo o possível para ser melhor. Não, no Homem Super-Homem, ele faz cagada, ele precisa desistir, ele faz mais uma cagada e ele fala, nossa, acho que eu vou embora pra minha cidade. Quem faz ele ficar é a Lois Lane. Então, sabe, acaba que você se distancia do personagem. E não é que, beleza, a gente poderia ter muito bem ter o pensamento do Clark, né? Esse lance, tipo assim, pô, vou embora. Mas, principalmente no Homem ou Super-Homem, ele fica muito triste. Nos outros quadrinhos tem momentos que ele tá reflexivo, tem momentos que ele tá meio, pô, o que é que eu faço? Mas aí, cara, ele vai conversa com os pais, as coisas melhoram. Pô, ele vai falar aqui com a Supergirl, o negócio vai mais pra frente. Ele encontra um super-herói, ele pensa de um jeito diferente. E por aí vai. Então é nesses pontos que você tem que trabalhar, sabe? Porque não é só o preto no branco. Tem muito mais por trás para você se aprofundar. E é nisso que eu acho que o Superman, ele acaba funcionando tanto. Ele acaba sendo tão interessante, sabe? É um personagem que, se você pega um quadrinho mais superficial, realmente não vai te entregar muito. Mas quando você pega um quadrinho que o autor, ele sabe o que ele quer trabalhar, ele sabe a mensagem que ele quer te passar, é nessas horas que você, como leitor, vai se dar muito bem e vai acabar até mesmo se apaixonando pelo Superman. Brainiac é uma história dinâmica e direta, apresentando uma ameaça, explorando parte da história de Krypton para Clark e seu passado com Jonathan, que vai inspirar suas próprias decisões nessa aventura. Uma aventura que traz a presença pequena, mas pontual de Supergirl, que teme o vilão e cria toda a aura amedrontadora por parte desse inimigo que traz cenas perturbadoras. E na genialidade do roteiro de Geoff Johns, encontra uma forma de homenagear a presença do vilão no passado, mas sem tirar do cânone, fazendo essa ser a primeira vez real que os dois se encontram e lutam presencialmente. Um combate que empolga e gera um final impactante. A arte de Gary Frank é absurda, e ainda que por vezes soe estranho o Super e a Lois parecerem os atores dos filmes do Richard Donner, também é muito legal, dando uma sensação de estar vendo um quinto ou sexto filme daquele universo. Era Espacial é a história de vida do Superman. Como seria se o tempo tivesse passado desde que ele surgiu nos anos 60? Na real, anos 38, né? Mas se você pensar que anos 38 ele estava ali criança, né, bebezinho, e aí ele cresce, e nos anos 60 ele vai estar perto dos 30, aí você entendeu, né? Você entendeu? Como os heróis teriam evoluído tecnicamente, mas vai à frente, intercalando a jornada do herói com acontecimentos reais, como a morte do presidente Kennedy, e pontuando desde o começo que haverá um final que interliga a obra com uma saga
e a deixa completamente dentro do cânone, mas brilha pelo número de páginas acima do normal em suas 3 edições, se preocupando com cada elemento que vai trabalhar, usando a passagem de tempo a seu favor e se preocupando unicamente em abordar o medo, a vida, as lições que aprendemos, o que nos conecta, como devemos ser. É uma obra que o Mark Russell pegou para jogar pelo menos umas 10 frases que te façam parar para refletir ou sentir. É poético, bonito e ainda muito divertido pelo jeito que casa cada elemento com outros heróis, trabalhando bastante com o Batman, por exemplo, que é um contraponto forte com o escoteiro. A arte de Mike Howard é um 8/80. Ela parece um desenho animado e casa perfeitamente com a estética antiga que o quadrinho quer passar. É cheia de detalhes e prazerosa de acompanhar. Mas existe um lápis preto forçado nela que acaba deixando bem estranho, principalmente o Superman. Felizmente, para quem se incomodar como eu de início, você acaba se acostumando. E, ao final, encontra mais o Superman para amar, para conhecer, para aprender, para querer revisitar e entender sua essência. Kryptonita é desenhado por Tim Sale, mesmo artista de Homem-Aranha Azul e O Longo Dia das Bruxas. Sua arte passa juventude, nostalgia, algo infantil, mas também formidável. Atrai muito minha atenção, porque consegue trazer um tom de desenho para a criançada e ainda casar perfeitamente com uma trama adulta. Não é o caso dessa, mas bom, também não é nada bobo. Isso porque Darren Cook, que também estava sem ideia para histórias, encontra uma super interessante envolvendo a Pedra Verde, contando parte de sua jornada enquanto Clark busca reconciliar a vida de herói e jornalista. É de uma simplicidade, nada muito inovadora, nem mega eletrizante ou chocante, mas tão confortável de se ler, como qualquer aventura do herói deveria ser. Há carinho, há cuidado, e é uma mensagem que coincidentemente repercute o que o filme do James Gunn quis abordar: a beleza de ser humano. Gente, não tem coisa mais bonita do que isso. E eu acho que o Superman é esse personagem, sabe? É esse personagem interessante, é esse personagem que é difícil, não é todo mundo que vai acertar, porque envolve você saber trabalhar essa parte humana dele, sabe? Tanto que muita gente, pelo que eu sei, não gosta da fase dos 952, porque ele vira, acho que um otário, né? Parece que ele vira muito jovial, assim, parece que eles tentam jogar pro caminho para pegar o público jovem, mas acaba seguindo por uma personalidade que difere do que a gente conhecia. Que por um lado pode ser interessante, o Homem de Aço aí deu certo para algumas pessoas, né? Tem gente que gosta do Superman sério, mas elas não entendem que a grande força do Superman não é o poder dele, não é a parte onde, tipo assim, nossa, ninguém derrota ele. Não, é na parte onde ele se preocupa com as pessoas, é na onde ele tenta se conectar às pessoas, porque é isso que faz a gente se conectar a ele, sabe? Essa é a grande graça dele. Tal como o Hulk, a graça do Hulk não é ele virar um monstro verde e arrebentar um monte de gente. A graça é todo o conflito que ele tem com um monstro dentro dele, o como ele tem que controlar esse monstro, o quanto que a gente não tem que passar por esse controle, esse autocontrole de, tipo assim, não deixar soltar uma fera interior dentro da gente. Então, cara, Superman é muito legal. Eu ainda tenho alguns quadrinhos para ler do personagem, talvez eu volte aqui para falar deles, né? Não necessariamente num vídeo como esse, daqui foi mais para aproveitar não só o lançamento do filme do Superman, mas também, né, pra me conectar mais com esse personagem. E foi muito interessante porque eu li cada um desses quadrinhos e quando eu fui ver o filme eu falei, nossa, foi essa sensação que eu tive. E ao mesmo tempo, ler depois alguns outros quadrinhos, que foi o caso do Kryptonita, que eu li depois de ver o filme do Superman, foi um quadrinho que, pô, eu falei, nossa, tá aqui, tudo tá aqui, sabe? E como é gostoso estar aqui. Então, enfim, este é um super-herói que vale muito a pena se aprofundar nos quadrinhos e que, caso você não tenha o feito ainda, tá aí algumas dicas que eu acho que ficaram bem claras. Deixe nos comentários aí o que é que vocês acham sobre o Superman, se vocês já leram algum quadrinho deles, qual que é o seu quadrinho favorito do personagem. Um dos meus quadrinhos favoritos, por exemplo, é Identidade Secreta. Tem review aqui no canal, só que é um quadrinho que, tipo assim, não é o Clark de verdade. É um garoto que os pais deram o nome de Clark Kent, porque eles eram fãs do Superman, só que coincidentemente do nada ele recebe os poderes do Superman, e aí ele tem que entender como faz isso, e aí enfim, ele vira. Mas em relação à origem, eu adoro o Legado das Estrelas, e por mim, gente, dos quadrinhos que eu li aqui, a Aeroespacial e Brainiac já tá no top 5 melhores histórias do Superman, na minha opinião. Fechou? Muito obrigado aí a quem assistiu. Ah, além do Grandes Astros. Nossa, não podemos esquecer Grandes Astros. Grandes Astros é gigante. E tem um vídeo aqui no canal também que eu fiz o review
ano passado, antes de sair o teaser, ou foi na mesma época que saiu o teaser. Enfim, eu sei que eu deixei bem preparado. E aí, se você quiser procurar, estará aí na descrição. Fechou? Valeu, falou, e até uma próxima aí com outro vídeo de quadrinho.